Irmãos, abra sua Bíblia de papel. Abra sua Bíblia de papel no Salmo 97, versículo 2. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Nós vamos conversar essa manhã em cima principalmente desse versículo, viu? Agora, abra seu celular para Mateus. Aí valeu. Abra seu celular para Mateus capítulo 5. Versículo 22. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se irá contra, sem motivos, contra seu irmão, estará sujeito, aqui está julgamento, tá bom, juízo, né, ser julgado, né, de entrar num processo de juízo. Justiça e juízo são a base do seu trono, né? Juízo, julgamento. Quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo, né? O nosso intento aqui, nesse crescimento da justiça em nossa nação, a graça de Deus estará bloqueada e não se manifestará na sua plenitude. Então, esse é o propósito desse ensino nessa manhã, né? No 5:20 fala assim, porque se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus, né? Ele não está falando aqui propriamente da salvação, mas de um lugar que você, cada um de nós, pode alcançar e deve alcançar, só que há uma pré-condição, algumas pré-condições lá em cima, né? Participar do reino de sacerdotes. Não posso falar disso hoje, não há tempo, mas o Senhor está falando aqui disso, né? A vossa justiça, né? E recentemente nós mudamos o nome da igreja com que estamos pastoreando, a igreja que eu e a Lili fundamos em 60, final de 66, em 67, né? E era a Igreja Batista, agora voltou a ser Igreja Batista Atos de Justiça, né? Então, para se alcançar esse reino, os atos de justiça é que vão, assim, preparar a nossa roupa para podermos assumir, né? Alcançar, melhor dizendo, aquele momento das bodas com Ele, não é? Então,
Portanto, a nossa ministração nessa manhã será especialmente sobre justiça. E tem um livro nosso, está quase pronto. A Gisele, você conseguiu falar com a Ibernon? Cadê a Gisele? Conseguiu? Tá, vê o áudio e me comunica, eu quero falar aqui, tá? Ouça o áudio, né? Bom, então, irmãos, qual o caminho? Eu vou fazer uma pergunta. Qual o caminho para a manifestação da graça de Deus no Brasil? Como viver debaixo da graça de Deus? Como eu vivo, como eu posso viver debaixo da graça de Deus, né? Aqui em Deuteronômio, nós vamos ler muitos versículos. Aqui em Deuteronômio, olha comigo, capítulo 33 de Deuteronômio, versículo 25. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Sem a manifestação da justiça não tem como haver paz. A justiça precisa prevalecer para que a paz venha. Esse livro, irmãos, que nós estamos escrevendo, está sendo preparado pela pastora Ibernon, lá em Poá, São Paulo. E o livro está praticamente pronto, falta lá um fecho final, e é baseado o livro nessa palavra que eu vou ministrar agora de manhã. No encontro de Caldas Novas, vocês já vão poder ter esse livro na mão, que é sobre justiça, né? Vamos lá. Então, como teus dias durará a tua paz? Quando a graça se manifesta, nós vivemos em paz. Quando a justiça é executada, de fato, a paz vem, né? Por isso, aqueles que são contra a justiça, eles estão sempre... irmãos, o Brasil foi governado 16 anos pelo PT, né? Então, daí tantas mortes, tanto derramamento de sangue no Brasil por causa disso, né? E o PT é apoiado por juízes corruptos, juízes que não conhecem, não amam a justiça, né? Há abundantes provas. A prisão do Temer foi feita depois de estudos profundos, a Polícia Federal trabalhando, os procuradores fazendo um trabalho profundo, né? Aí vem um juiz, numa canetada, liberta o Temer, ficou preso 2, 3 dias, né? Então, os juízes estão corruptos, a justiça, não todos, tem juízes sérios no Brasil, muitos, né? Mas juízes corruptos, juízes que, na verdade, a justiça brasileira está podre. Eu estou falando, os juízes, há uma podridão a partir do STF, está podre, né? Ali tem alguns juízes, Gilmar Mendes, Lewandowski, tem alguns juízes que precisam ir embora, né, dali. E Deus há de tirá-los dali, né? Nós estamos orando para que, de fato, esses juízes, como esse que agora libertou, ele disse na sentença, não tem nenhuma razão para prender ele, né? Sendo que o Bretas fez uma sentença simples, mas muito forte, né? Então, essa podridão dos juízes, da mente dos juízes, isso precisa acabar para que a graça de Deus se manifeste na nossa nação, não é? Nós temos orado já há vários anos e temos viajado pelo Brasil para isso, né? Nós temos orado há vários anos em Isaías 59,
né? Todo o capítulo, Isaías 59. E lá está escrito: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade, né? Ok, então vamos lá. O Guilherme está aconselhando que hoje essa aula é transmitida lá no YouTube, né? Está no YouTube, então toma cuidado com o que você vai falar. Eu quero, irmão, se eu pudesse gritar tão alto que o Brasil inteiro ouvisse isso que eu estou falando, eu gritaria. Eu estou aqui falando isso para que todo o Brasil saiba, né? Da verdade, né? A verdade precisa ser conhecida da nação, né? E muito bem, vamos lá. Eu vou ter que selecionar, porque isso aqui é um material de um livro, né? Então eu vou ter que selecionar algumas coisas para poder então estar passando para vocês, né? No texto principal aqui que nós lemos, o Senhor fala assim: se alguém chamar de tolo, ele se tornou réu. Se eu chamar você de tolo, eu me tornei réu do fogo do inferno, né? Então, não está dizendo que eu vou para o fogo do inferno. Não, está dizendo que eu me tornei réu. E vou ser julgado, e pode ser que eu vá, né? Significa que se você chamar alguém de tolo, aqui a palavra tolo tem uma conotação de xingamento, né? Então, realmente você ficou irado e tal. Então, se você chamar alguém de tolo, e você não resolver isso, você entra num processo de juízo, né? Você entra nesse processo de juízo agora. Para assistir a aula. Ok. Então, vamos supor que chamar alguém de tolo fosse o menor pecado que alguém poderia cometer. Vamos supor, né? Não há essa classificação na Bíblia, mas então qual é o menor pecado? Digamos, eu chamei você de tolo. Muito bem, você já é réu do fogo do inferno, né? É o que o Senhor fala aqui, né? Agora, irmãos, como então sair disso, né? Quem já não chamou o outro de tolo fez? Como nós vamos resolver essa situação, né? Vamos pensar juntos aqui. Aí em Levítico 18:5 fala que se eu cumprir toda a lei, eu vou para o céu. Então tem duas maneiras de ir para o céu: pelo sangue de Jesus, e se você cumprir toda a lei, é o que está escrito, né? Quem cumpre a lei, por ela viverá, né? Então, se eu cumprir toda a lei, eu vou viver no céu, né? Eu posso depois, oportunamente, mostrar que essa pessoa que cumpriu a lei, ela foi alcançada pelo sangue de Jesus, mas isso é uma outra história. Então, Jesus, ele se submeteu a esse padrão de justiça. Se Jesus se submeteu a esse padrão da justiça, por quê? Para nos salvar, né? Aí no Velho Testamento, irmãos, se uma pessoa, um judeu lá de uma tribo qualquer, ele cometesse uma falha, ele matou alguém, ele adulterou alguma situação, o que ele tem que fazer?
ele tem que matar um cordeiro. Ele vai lá no altar, lá no átrio, e mata um cordeiro, oferece um cordeiro. Até é interessante, a cerimônia da oferta do cordeiro é bonita, né? O judeu é cheio de cerimônias bonitas, né? E então ele está debaixo do pecado, ele está condenado, mas ele oferece o cordeiro. Ao oferecer o cordeiro, o pescoço do cordeiro é cortado, o sangue, o cordeiro perde o sangue dele ali, ele é queimado no altar, e o judeu volta para casa com o seu pecado, quer dizer, ele alcançou a graça de Deus, através do derramamento do sangue do cordeiro. Não é aquele cordeiro, mas aquele cordeiro que ele ofereceu está prefigurando, dizendo, falando do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele não tira, mas ele está crendo no cordeiro que viria, não é? E então ele alcançou a graça de Deus. Ele morreu? Não. Quem morreu foi o cordeiro, né? Então, na lei, quem morre é o cordeiro, né? Na graça, quem morre sou eu. É um pouco diferente, né? Então, por um ato de fé, aquele homem que matou alguém lá foi justificado, e ele volta para casa com seu pecado coberto, entendeu? Bom, ele deveria morrer e ir para o inferno, mas ele sacrificou o cordeiro no lugar dele. Ele creu. Ao crer, ele alcançou a graça de Deus, e o sangue do cordeiro, que nem tinha vindo ainda, profeticamente cobre ele. O nível da justiça de Deus, para que ela se manifeste, a morte. Entendeu? Mas vamos falar um pouco mais disso depois. A graça de Deus, para que ela um dia se manifestasse e pudesse ser conhecida dos homens. Aquele cordeirinho que morreu era um símbolo do cordeiro pascal, que viria e morreria pelos pecados dos homens, né? Então era um símbolo. Então ele estava profetizando a vinda, ele alcançou, irmãos, ele praticou a justiça. Escute isso, ele praticou a justiça, oferecendo o cordeiro, foi justificado e alcançou a graça de Deus pela prática da justiça. Ele alcançou a graça de Deus. Guarde esse conceito. A prática da justiça. Temos a honra de ter ali o vereador Zeca, aqui de Trindade, né? Veio nos dar o prazer de assistir essa aula, né? Ele é um pastor aqui da Igreja Cristã, Igreja de Deus, da Igreja de Deus, né? Aqui na nossa cidade, um homem que ama a justiça, ama muito. Ele está pagando um preço alto ali na Câmara, porque ele ama a justiça, não é? Eu vou ter que pular muitas páginas para a gente ir caminhando. Bom, repetindo, se eu chamasse você de tolo no Velho Testamento, eu tinha uma saída, que era levar o cordeiro lá no átrio e
o cordeiro, o sacerdote mataria o cordeiro. Na minha Bíblia, a palavra tolo, ela aparece como raca. Era um insulto popular, significando vil ou desprezível. E os rabinos consideravam esse insulto Fala aqui, ó. mortos. Na Bíblia dele, ele vai explicar o que é tolo. Fala aí. Nessa versão, Esse é o pastor Donizete lá de Uberaba. obrigado. Nessa versão, a palavra tolo aparece como raca. E eu procurei informar, raca é um insulto popular, era um insulto popular, significando vil ou desprezível. E os rabinos consideravam esse insulto como um crime de morte. Interessante. O pastor Donizete é um dos diretores. De novo, eu esqueço. Você acha bom, né, Daniel? Quando eu esqueço. O Daniel, ele vibra quando eu pego 2 microfones. Já fiz de novo. Vamos lá. Então, irmãos, aquele homem lá, ele tinha a oportunidade de resolver a questão do seu pecado matando o cordeirinho, né? Ele tinha essa saída, vamos falar assim, né? Aquele cordeiro, portanto, era manifestação da graça de Deus. Então ele não iria para o inferno, né? Pela graça sois salvos, né? Então é a graça que salva. Ao matar o cordeirinho, eu repito, ele alcançou a graça. Bom, vamos lá. Só que com o Senhor era diferente. Era diferente, né? Se ele chamasse alguém de tolo, ele não podia matar o cordeirinho lá. Por que ele não podia? Porque ele era o cordeiro pascal. Ele não podia matar um cordeiro no seu lugar, se ele pecasse, se ele cometesse qualquer tipo de pecado, né? Então, a única saída para o nosso Senhor era não pecar, né? O Espírito Santo dito isso, que se alguém inclui ele mesmo, chamar alguém de tolo, tornou-se réu do fogo do inferno, né? Então, ele não tinha, portanto, outra chance, né? Porque ele não podia morrer por ele mesmo, né? Para que ele obtivesse a autorização do Pai para morrer pelos homens, pela humanidade, ele não poderia cometer nenhum pecado. Ele não tinha outro caminho, não, ele não poderia, né? Se ele fizesse isso, irmãos, ele teria fracassado no propósito pelo qual ele veio ao mundo. E ele era homem. Escute, ele era homem. Há uma teologia no Brasil, irmãos, terrível, dizendo que Jesus não tinha um espírito humano. Ele só tinha o Espírito Santo. Mentira. Ele tinha um corpo de homem. Ele se cansava, tinha sono, dormiu até no barco uma vez. Ele tinha fome, tinha sede. Ele foi tentado em tudo. Então ele era um homem, totalmente homem. Ele tinha corpo de homem, alma humana. Isaías 53, ele ofereceu sua alma na morte, né? A alma fala da vontade, né? Lá no Getsemane, ele fala assim: Senhor,
se possível, passe de mim esse cálice. Era possível para o pai fazer com que o cálice passasse? Claro que era. O pai poderia simplesmente liberá-lo daquele momento. Então você vem para cá. Mas ele fez a segunda parte da oração, né? Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres, né? E o pai queria que a humanidade tivesse um salvador. Então o pai falou: então você vai. Então você vai até a cruz, você vai morrer. Você vai morrer. Então, ele tinha, e quando ele morre, está escrito que o seu espírito foi para Deus. Está aqui em João 18. O seu espírito foi para Deus. Então, ele é espírito com E minúsculo. Quando ele está na cruz, o Espírito Santo o abandona, meio-dia. Ele foi sepultado 9 da manhã, meio-dia o Espírito Santo abandonou ele. O espírito humano ficou lá. O espírito humano. Quando ele morre, 3 horas da tarde, tá, o som acho que pode melhorar aí, pessoal. Eu não sei se é retorno, eu tenho sempre problema com retorno, não sei. Para você tá bom, né? Para eles, agora melhorou para mim também. Então, irmãos, quando chega 3 da tarde, ele entrega o Espírito. O Espírito Santo já tinha ido embora. Ao meio-dia, ele ficou sem o Espírito Santo. 3 da tarde, ele entrega o Espírito. Então, ele tinha sim um espírito humano, uma alma humana. E ele tinha um corpo humano. Nós fomos salvos por um homem. Totalmente homem. Por esse homem nós fomos salvos. E esse homem não poderia pecar. Ele foi tentado em tudo. Então, quando você estiver passando por uma tentação, saiba que essa daí, Jesus venceu ela, como homem. Se ele venceu, você também pode vencer, né? Porque, irmãos, é impressionante isso. A gente tem o diabo, não sei o que, eu estou sendo atacado por um demônio, porque, irmão, o diabo não é nada. Deles poder e autoridade sobre todos os demônios. O diabo só sabe enganar, roubar, matar, destruir. A arma dele é a mentira. Ele é pai ele é pai da mentira. Então, ele não tem nada, ele não pode nada contra nós. Só que nós temos que viver uma vida que nos dê autoridade sobre ele. É por isso que a nossa nação está desse jeito. É culpa de quem? Culpa nossa. É culpa da igreja, né? Vamos lá, não quero pregar não, só ensinar. Então, irmãos, quando Jesus vem, o pai coloca algumas condições. Essa história está contada, é uma história extraordinária. Quando eu falo sobre escatologia, eu mostro isso nas dispensações. Mas antes dele nascer de Maria, o pai teve uma conversa com ele. E o pai falou uma porção de coisa para ele. Vou fazer isso, isso, isso e isso. Interessante, irmãos. Interessante que o pai, ele tem o direito de usar a vara com o filho. Está aqui em Hebreus 12. Olha o que o direito que o pai tem. Hebreus 12. Veja aqui, verso 6.
Porque o Senhor corrige quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há quem o pai não corrige. Eu passei esses dias agora um zap para um grupo de filhos, né? E tem uma porção aqui agora. Está ali um, ó, levanta a mão aí. Ah, está aqui um. Está ali outro ali, ó, levanta a mão aí, né? Quem mais? Ah, lá outro lá atrás. Vários vieram, porque o pai, ele tem o direito de usar a vara. Está aqui, né? E o filho que não aceita a vara é porque não é filho. Ele vaza, ele vai embora, né? Então não é filho, né? Então o filho aceita, né? E graças a Deus, e muitos de fato não tinham como vir, né? E estão ali, ó. Estão ali no YouTube ouvindo a palavra, né? Pelo menos eu creio que a maioria está ali no YouTube agora, né? Bom, vamos lá. Então, o pai falou: olha, você quer ir para salvar os homens? Falou lá em cima, antes da criação do mundo. Você quer ir mesmo? Ele falou: quero. Então eu vou ter que matar você. Vou ter que matar você. Você vai ser o cordeiro pascal, vou te matar, né? Então ele já veio sabendo pelo pai que ia morrer, né? Ele já sabia disso, né? O pai falou assim para ele, ó: você só tem passagem de ida. Só. O bilhete para voltar para cá, você vai ter que comprar. Viu? Você vai ter que comprar. E se você chamar alguém de tolo lá embaixo, acabou, você não volta para cá. Ou você pode não voltar para cá, mas você fracassou. Você fracassou. Porque se Jesus tivesse chamado alguém de tolo, irmãos, a graça de Deus jamais seria manifesta aos homens. Se ele tivesse uma vez só cometido um pecado, a graça de Deus jamais se manifestaria. Nunca mais. E o homem teria que viver eternamente debaixo da lei. Mas ele topou. O pai falou: vou matar você, porque foi o pai que matou ele. Eu vou matar você, eu vou assim mesmo, né? Então ele decidiu sabendo que poderia acontecer com ele, né? E eu sempre lembro, quando eu falo sobre isso, que quando você vai à Somália, alguém aqui já foi à Somália, além de mim? Assim, o pastor, o bispo Nilson já foi lá comigo tem 1 ano e pouco, né? Foi em fevereiro do ano passado, né? Você e o Beethoven, né? Então, quando você vai à Somália, nós somos aconselhados a nem comprar o bilhete de volta, né? Já aconteceu comigo na Somália que não deu para viajar. O dia que eu pensava, deu briga lá, deu guerra, fechou rua, fechou tudo lá. É assim, morre gente todo dia, carro explode, né? Então você compra o bilhete de volta depois. Jesus foi assim. O pai falou: você vai, mas o bilhete de volta você vai ter que comprar ele. E o preço desse bilhete de volta é você não chamar ninguém de tolo. Esse é o preço, né? Vamos lá. Vamos continuar pensando e raciocinando, né? Nesse sentido, né? Quando ele vem, que ele cumpre o seu ministério, o pai o autoriza a morrer. Olha aqui tem um princípio de missões aqui. Porque o pai o autorizou a morrer? Ele chegou numa condição, entendeu? Que ele poderia morrer. O pai falou: então agora você tem condições de morrer, né? E ele morreu. Tá baixo?
Está muito baixo, viu? Pode melhorar aí. Mesmo que fique um pouco ruim para mim, Antônio, não faz mal não. Então, o pai o autorizou a morrer. E quando eu vou falar isso daqui a pouquinho melhor. Porque ele cumpriu toda a lei. Portanto, toda a extensão da justiça de Deus. Ele veio para cumprir toda a lei. E ele cumpriu. Ao cumprir toda a lei, ele não só não chamou ninguém de tolo, não pecou, mas ele cumpriu todos os trâmites da lei, né? Jesus, irmãos, ele foi um talmidim. O talmidim tem que decorar, para se tornar um talmidim, ele tem que decorar todos os livros de Moisés, né? Então Jesus decorou, eu creio que essa era a lei, a regra, com 12 anos de idade, quando ele estava dando lá, fazendo perguntas difíceis lá para os fariseus, para os sábios, ele já sabia toda a lei de cor, né? Então, ele aprendeu com quem? Ele aprendeu com o pai dele. Porque na Bíblia, o ensino básico, principal, é na família, não é? E agora esse princípio começa a ser aplicado pelo nosso presidente atual, né? Então, a criança precisa aprender a decorar versículos. Você imagina, são mais de 4.000 versículos, mais de 4.000, mais de 6.000 versículos, acho que mais de 4.000 versículos Pentateuco. Então, irmãos, ele tinha que saber até 10 anos de idade. Aqui a gente custa levar um aluno da escola a decorar um versículo por semana, né? Porque é uma cultura de não decorar a Bíblia, né? Então, em alguns aspectos, temos que voltar assim, não a prática do judaísmo, né? Mas a lei moral no judaísmo, ela é muito bonita, muito linda, e ela nos edifica, e ela não saiu da Bíblia, né? São 613 mandamentos a lei, Jesus cumpriu todos eles. Os 613 mandamentos, ele cumpriu cada um deles, não foi só esse não, cumpriu todos, né? Portanto, ele cumpriu toda a lei, né? Para que a graça de Deus se manifestasse em toda a sua profundidade. Era necessário que ele cumprisse toda a lei. Agora, isso vale para mim, irmãos. Não que eu vou ter que cumprir toda a lei, eu não vou conseguir. Mas viver aquilo que o Senhor viveu, viver a lei moral, os 10 mandamentos, e assim por diante, viver essa lei, vai trazer o quê? Vai me mergulhar na graça de Deus, né? Vamos continuar. E o pai arriscou. Ele arriscou e o pai arriscou. Porque o pai falou, vou te enviar, mas você não pode falhar. Não é só pecar, não. Eu nem vou entrar nesse ponto. Mas é não falhar também. Ele não poderia falhar no cumprimento da lei. É não falhar. Não pecar e não falhar. Ele não pecou e ele não falhou. Então, irmãos, o nível era muito alto, né? Portanto, o pai, ao enviar o melhor que ele tinha, ele correu um risco. Porque se Jesus falhasse, pecasse ou falhasse, pronto. A graça de Deus nunca seria conhecida dos homens como você conhece, como nós conhecemos, nunca, né? Então, ele correu o risco, eu vou, e ele veio, né? Aí o Senhor colocou um pai sobre ele, ele chamava José de pai, né? Ele chamava José de pai nos seus primeiros 30 anos, depois não. Ele chamava José de pai, foi José que o educou, formou o caráter dele, né?
As 7 colunas do caráter foram formadas em Jesus pelo Pai dele, não é? Então cabe ao filho aprender com o pai. Cabe ao pai educar o filho, apontar a direção. Ao momento em que o filho voa sozinho, ele vai embora, né? Ele vai embora. Mas as raízes não. Ele fica o resto da vida ligado ao pai. Pai é um só. Você tem um pai biológico e um pai espiritual, né? Não se troca de pai. Hoje se troca de pai como se troca de camisa, né? Então, se eu chamar a atenção de alguém e corrigir, não serve, agora eu vou arrumar outro pai. Tem sido assim. Eu estou assistindo isso porque muitos que me chamavam de pai hoje não chamam mais de pai, já trocaram de pai, porque o pai às vezes vai ter que falar duro com o filho, em amor, sempre, né? Isso aqui, ó, o dia que eu cheguei aqui, vi isso aqui, Jonas, tira isso daqui. Eu não gosto disso aqui, entendeu? Eu não gosto. Sabe por que eu não gosto, irmãos? Eu não sei. Mas eu não gosto. Eu não sinto paz nisso, entendeu? Hoje virou moda. Porque a filmagem, aí vem lá o Lauro que convence todo mundo. O Lauro queria me convencer, irmãos, desse negócio, né? Aí eu vou ministrar numa igreja batista aqui, uma igreja ali perto uma igreja lá de várias mil pessoas, uma igreja linda, tudo preto desse jeito aqui, né? Vou em São Paulo, no Clodoaldo, a igreja inteira pretinha. Eu falei, tira isso, né? Tira isso daí. O Clodoaldo é filho, ele tirou, mas não tirou do altar não, viu? Eu vou ministrar lá esse ano, se ele não tirou, eu vou conversar com ele de novo, né? A parte do altar, né? Então, irmãos, a mesma coisa, para que a graça de Deus se manifeste na Somália, por exemplo, alguém vai ter que correr risco. Alguém vai ter que arriscar. No ano atrasado, não agora, quando eu fui lá com o bispo, eu hospedei eu hospedei lá até eu estava com, cadê o Tom? Cadê o Tom? O Tom está matando a aula. É você, Tom? O Tom foi comigo. O Tom foi comigo daquela vez. Era o tio Lucas, eles jogaram no palito, não foi? Eu tive que decidir pelo Tom, porque você já tinha visitado muitas nações, né? Você hoje é um homem desse mundo afora aí. O Tom não, mas você vai lá ainda, na Somália, né? Aí o Tom foi comigo, no outro ano, anterior. E nós hospedamos lá no hotel, tá? No hospital. O hospital tem 2 ou 3 apartamentos para médicos hospedarem. E eu levei o Tom comigo. Ele estava filmando e tal. Eu atendendo e ele filmando e fotografando, né? E tinha 3 soldados do lado de fora do apartamento vigiando a gente. Eu levantei 1 hora da noite e eles estavam no maior ronco, irmãos. Os 3, entendeu? Então, eu sei que poucos meses, 2, 3 meses depois, uma médica da Alemanha hospedou lá onde nós hospedamos, foi sequestrada, e que eu saiba, não se tem mais notícia dela, entendeu? Ela foi sequestrada. Então, quem vai nesses lugares, está correndo risco, né? A obra de missões, porque Jesus foi um missionário, né? O primeiro não, no Velho Testamento teve outros antes dele. Então, ele foi um missionário, quando ele veio, e ele morreu. Quantos missionários já morreram? Esse dia atrás, o Lucas estava lá na Coreia do Norte, né? Então, corre risco. Jesus correu risco e morreu, né? Agora, irmãos,
há um ensino dizendo que Jesus, não tendo um espírito humano, ele não podia ser tentado, ele não tinha como pecar. Ora, não tinha como pecar. Se a Bíblia diz que ele foi tentado, e a Bíblia diz aqui em Tiago 1, que o Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, ele era Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Mas ele se anulou, se esvaziou dessa condição. Então ele foi tentado, sim, a Bíblia diz que ele foi tentado. Se ele foi tentado, ele poderia pecar. Porque se ele não pudesse pecar nunca, ele não serviria para nos salvar. E nós não teríamos sido salvos. Ele não teria cumprido o que o Pai autorizou ele cumprir. Entendeu? Então ela está dizendo, surgem várias teologias, né? Sempre, irmãos, toda heresia que os pastores pregam, ou toda heresia que surge até fora da religião cristã, ataca Jesus. Ele é o foco dessas heresias, né? Agora, deixa eu colocar um outro conceito aqui. Se alguém não está debaixo da graça de Deus, ela precisa estar debaixo da lei. Eu vou mostrar isso, né? Os princípios da lei de Moisés ele precisa estar debaixo dos princípios da lei de Moisés. Se ele é um pastor, se ele é cristão, não vou falar pastor não, se ele é um cristão, irmãos, e ele não está debaixo da graça de Deus, ele precisa estar debaixo da lei moral. Ele não vai sacrificar o cordeiro porque nasceu de novo. Ele já é salvo pelo cordeiro pascal. Ele não tem mais que sacrificar o cordeiro. Agora, depois do arrebatamento da igreja, o sacrifício de animais vai voltar. O templo vai ser construído e o sacrifício de animais volta a acontecer. Mas para nós não. Tem muito pastor que está debaixo, ele não alcançou um certo lugar na graça de Deus. Então ele precisa estar debaixo da lei. Aí ele precisa não, ele está automaticamente debaixo da lei. Vamos ver isso, né? Na graça, se eu pecar, eu tenho recurso, né? 1 João 1,9, né? São 2 versículos. 1 João 1,9, geralmente nós lembramos só de 1 João 1,9. Mas nós esquecemos de Tiago 5,16. Para você ser perdoado, você precisa de 1 João 1,9. Entendeu? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Porque o pecado é uma injustiça praticada, não é? Então, essa é a primeira parte. Você está perdoado. Porque muitos não conseguem sair de um certo lugar. Por quê? Ele confessa o pecado, é perdoado, mas ele não cumpre a outra parte. Confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados.
Tiago 5,16. Eu confesso a Deus para ser perdoado, e eu confesso ao meu irmão para ser curado. São duas fases. Se eu confessar só a Deus, eu ainda não estou curado. Eu provavelmente vou cometer o mesmo pecado novamente. Porque eu não confessei esse pecado aos homens. Portanto, não fui curado daquele pecado. Entendeu? Guarda esse conceito que é muito importante, porque um pastor assim, meu filho, que eu amava demais e amo ainda, demais, mesmo, amo mesmo tanto, né? Mas ele me disse que estava tudo resolvido. Um pecado gravíssimo que ele cometeu, está tudo resolvido. Não. Por isso, irmãos, o Jonatas, que é o novo comandante nosso aqui, ele vai começar agora em julho uma escola de libertadores. E se você não fez, você precisa fazer. Escola de libertadores. Porque nessa escola, de fato, você vai receber uma... você vai, depois da terceira, quarta aula, irmão, você fica com a vontade de confessar. Você já quer confessar. Você já quer confessar para os homens. Entendeu? Você já começa a confessar até para o Zé da esquina, que você está com tanta vontade. Entendeu? É uma unção que tem esse negócio aí. De nos conduzir à confissão. É ou não é? Você fez, né? Então é isso. Portanto, se eu não confessar, eu estou debaixo de um juízo. Você entra debaixo de um juízo de Deus. Justiça e juízo são a base do seu trono. Trono fala de autoridade. Justiça e juízo são a base do seu trono. Então, se você quiser ter autoridade espiritual, aí está o caminho. É a prática da justiça e do juízo, não é? Aí está o caminho para que você seja perdoado e curado da sua situação que você praticou. Se você não fizer isso, você está debaixo do juízo de Deus. Viu? Você está debaixo do juízo de Deus. Portanto, eu escrevi aqui, debaixo da lei. Você volta para a lei. Você pecou contra a autoridade. Você pecou, se adulterou, você pecou. Se você não resolver isso, conforme está na palavra, foi culpa nossa, está aqui, irmão. Porque nós não nos humilhamos e não fizemos o nosso dever de casa. Quando nós começamos a fazer o dever de casa, o PT saiu do governo. Entendeu? Está aqui o princípio. Está aí. Então, irmãos, vamos lá. Por isso eu notei uma frase aqui assim, ó. Escrevi uma frase aqui assim, ó. Os judeus precisam governar o Brasil, porque eles estão debaixo da lei. Eles estão debaixo do sacerdócio levítico. Há uns 3 anos atrás, talvez um pouquinho mais por aí, nós dissemos aqui que o próximo presidente seria ou um brasileiro, ou um cristão, ou um judeu. O comportamento do Bolsonaro é um comportamento de uma pessoa salva pelo evangelho do reino. Ele vai passar a Páscoa lá em Israel. Uma vez ele ficou lá 1 mês inteiro em Israel. Então, o comportamento dele é esse, né? Ele é católico, ele que se confessa católico, mas tem um comportamento de quem está debaixo da lei, dos judeus.
então está salvo. Não vamos entrar em profundidade não, porque tem muito teólogo aqui, senão vão até me tomar o microfone, né? Então, irmãos, olha aqui comigo agora, você entendeu isso aqui. Abra para Romanos 1, por favor. Romanos 1. Olha, quem não sabe, ali na lateral ali é o banheiro masculino e do lado de cá é o banheiro feminino, tá? Romanos 1, 18. Vamos ver aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Juízo e justiça são a base do seu trono. Essa verdade é detida. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas ela é detida pela injustiça. É a prática da injustiça, aquilo que o juiz ali do segundo TRF2 fez, é a prática da injustiça que detém a verdade. Na medida que a igreja brasileira começou a orar, uns 2, 3 anos atrás, por aí ou mais, a mentira foi sendo anulada e as verdades começaram a aflorar. E na medida em que a verdade começou a aparecer, irmãos, a mentira, aqui ó, detém a verdade pela injustiça. Então, nós precisamos agora orar para que o Temer volte para a cadeia, ao lugar dele. Um juiz sério, honesto, justo. A Polícia Federal, os procuradores fizeram um trabalho extraordinário. Esse homem precisa voltar para cá. Ele vai voltar, porque ele foi preso. É uma lei que autoriza essa prisão provisória, né? Sem tempo exatamente determinado. É mais ou menos isso, né? Então, ele foi preso, mas o julgamento não para. Quando o juiz meter a caneta, ele já condenou ele? Não, ele não condenou. Ainda não. Ele só prendeu para que ele respondesse preso. O processo continua, né? Foi o que aconteceu com Lula. O processo continua, não é? Quando o Moro condenou a Lula a 9 anos, o processo foi lá para o TRF4, lá no Sul, lá em Porto Alegre. O TRF4 condenou ele a 12 anos e colocou ele na cadeia, entendeu? Colocou ele na cadeia. Agora, essa juíza, não sei, como é que chama? Rebeca, como é que chama? Que ficou no lugar do Moro? Gabriela, né? É Gabriela? Acho que é. Essa juíza, agora em outro processo, aumentou a pena dele, né? Ele estava condenado a 12 anos e 1 mês. Ela condenou a 13 anos nesse outro processo e 11 meses, né? E alguém me disse que por que não condenou a 12 anos e 11 meses? Ela não quis chegar no 13, que é o número do PT, né? Então dá azar, né? Então, ela condenou a 12 anos. Então ele já está bem condenado, graças a Deus. E vai ter outros processos aí. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é isso. É que a injustiça praticada no Brasil, ela detém a verdade. Está aqui, ó. A verdade não caminha quando a injustiça é praticada, né? Vamos lá. Há um texto aqui em Romanos 6.
Que diremos, pois? Permanecemos no pecado, para que seja a graça mais abundante? Entendeu? E Paulo vai falando aqui, já morreu, como é que vai permanecer no pecado? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, que para ele morremos? Então escuta, olha para mim, todos. Quem não morreu, não conhece a graça de Deus. Viu? Vou repetir. Quem não morreu, não conhece a graça de Deus. É a morte, a sua alma lá no Getsemane, toda a sua vontade. Quem não conhece essa morte, não conhece a graça de Deus, né? Isso é grave, né? Muito sério no Brasil, né? Hoje, irmãos, quem está debaixo, como eu vou colocar isso aqui? Vocês viram que eu estou correndo, né? Que eu tenho tempo determinado aqui. Deixa eu mostrar isso aqui na palavra, vai ajudar. Abra para Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Entendeu? Aí vai falar do argueiro, né? No olho do teu irmão, verso 3, né? Você tem um argueiro, você tem uma trave no seu olho. Aqui a trave é como se fosse uma lasca de madeira, né? E você vê o cisco nos outros. Quem está debaixo da lei, não conheceu a graça de Deus, ele tem uma lasca no olho, e ele vê o cisco no olho do outro. Ele é capaz de ver um cisco no olho do outro, mas não vê a lasca no olho dele, né? Porque ele está debaixo da lei, ele não tem condição, irmãos. Ele não vai ver mesmo. Ele não vai ver essa lasca de madeira que está no olho dele, ele não vai ver, porque ele está debaixo da lei. E, portanto, ele precisa julgar. Escute, ele precisa julgar as pessoas. Ele necessita julgar, porque ele está debaixo da lei, ele não conhece a graça. Ele nasceu de novo, mas não conhece a graça de Deus. Então, aí ele vai julgar mesmo, não tem jeito, não tem como, porque ele vai apontar o cisco no olho do outro, né? Ele fica bom para apontar o cisco no olho do outro, mas não vê aquela lasca de madeira que está no olho dele, né? Por isso, nós temos, irmãos, que quando você fala mal de alguém, quando você descobre alguém, né? E como é difícil não descobrir ninguém, não é? É como é difícil. Mas quando você descobre alguém, você julgou e matou. Julgou, condenou e matou. Quando você descobre, você faz tudo isso de uma vez, entendeu? Agora, quando você alcança a graça de Deus, você alcançou um lugar de plena liberdade. Você está finalmente livre. Assim que você alcançou a graça de Deus, você está livre agora. Finalmente, não é? Agora você entendeu um princípio, entendeu? Você sabe confessar, você confessa, você fala, né? Você tem, olha,
Quem não está debaixo da graça de Deus, ele também não consegue estar debaixo de autoridade. Ele resiste à autoridade, de alguma forma. Num pequeno detalhe da vida dele, ele resiste à autoridade. Se ele não estiver debaixo da graça de Deus, ele vai resistir, entendeu? À autoridade. Ele vai, enfim, irmãos, porque aí ele tem muita dificuldade de confessar. Tudo. Ele confessa alguma coisa, né? Mas tudo não. Ele segura alguma coisa para ele, não é? Ele segura. E então, irmãos, cruz é quando o seu pai te corrige. Chato, dói, né? Mas você aceitou a correção. Quando lá dentro você resiste à correção, é porque você precisa que a cruz penetre mais fundo em você. Porque na medida que a cruz penetra, a cruz vai afundando, vai penetrando, vai doer. Você vai passar por vergonhas, viu? A sua nudez vai aparecer, viu? Você vai, dói mesmo. Humilha muito, é vergonha, dor, humilhação, sem dúvida. Mas é isso que vai te libertar. Quanto mais a cruz penetrar, mais leve vai ficar. Você vai. Agora você está livre. Você morreu. A morte te tornou livre. A cruz penetrou totalmente, né? Você tem tanta facilidade agora de estar debaixo de uma autoridade. Você quer, você busca. Eu quero, eu preciso, você quer, você busca isso, né? Mas é por causa da cruz. A cruz penetrou, né? O Senhor disse: vinde a mim os que estáis cansados, né? Oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o que? O meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, né? E tereis descanso para as vossas almas. Ó alminha custosa, não sei como é a sua, mas a minha alminha, vou falar, hein? Eu tenho que vigiar essa alminha todo o tempo. Ela faz besteira se eu não cuidar. A minha alma faz besteira se eu não cuidar. Não é? Hã? Então, a cruz, aí ele fala: o meu fardo é leve, né? Ali ele está usando a figura do boi de canga. Conheço bem disso, já fui candeeiro do meu pai há muitos anos, né? Conheço o que é isso, né? Ele está falando do boi de canga, né? Então fica leve. E hoje, irmãos, os pastores estão gordos, muitos pastores gordos, cansados, indo para o spa, pastor no spa. Eu não aguento isso, irmãos. Isso me dá uma coisa. Pastor no spa, né? É para descansar. Ah, mas que descanso é a cruz, pastor. Não é o spa. Vai te ajudar nada, só vai esvaziar seu bolso. Só isso. Não, mas também eu volto atrás. Pode ajudar um pouquinho. Um pouquinho só, né? Pode ajudar só um pouquinho, pode, né? Irmão, tem até pastor suicidando, né? Você viu, né? Bom, a lei diz: eu mereço. A lei diz: eu mereço. Quando o filho mais velho da parábola chega em casa, o filho mais novo
tinha já recebido, assim, roupa nova, o manto, né? O manto do príncipe, o manto do herdeiro, né? E tal, assim, como é que fala? O anel, né? Anel no dedo. O mais velho, ele chega de onde? Ele chega do trabalho. Quem está debaixo da lei tem que suar a camisa, viu? Essa obra não se faz fazendo, não é assim não, né? Pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então não é você que faz, né? Não é você que faz, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Então é outra história, meu irmão. Quem faz não é você, quem faz é quem está debaixo da lei. Jesus andou, se quisesse orar, ele tinha que levantar de madrugada para ir orar, né? Ele orava muito, mas levantando de madrugada, porque ele suava a camisa o dia inteiro. É assim os pastores, nós, não é só os pastores não, porque isso vai para a igreja, né? Quantas pessoas não estão aqui hoje, pastores que eu sou pai deles, viu? Porque não podia faltar um dia no trabalho. Ou na igreja, se são pastores, a maioria são pastores, ou todos. Então, mas não pode, porque tem que fazer uma visita, tem que ministrar uma palavra, tem que não sei o que, tem aquela situação. Então, vai entrando debaixo da lei. É o trabalho. Então, eu mereço. O filho mais velho chega, fala para o pai: pai, escuta, esse menino, esse teu filho, ele nem chama o rapaz de irmão não, chama de teu filho. Ele foi, gastou tudo lá com bebedeira, tudo mais, mulheres, e agora vem, o senhor já põe logo o manto nele e tal. Mas eu que te sirvo há tantos anos, o senhor me deu nenhum cabrito. Nenhum cabrito. Quando ele falou nenhum cabrito, ele estava dizendo: eu mereço mais do que um cabrito. Eu mereço. Ele está dizendo: eu mereço. Quem está debaixo da lei fala assim: eu mereço. Ele tem esse sentimento que merece. Não, você não merece nada. Você e eu merecemos o fogo do inferno. Se for por merecimento, nós vamos queimar todos no inferno. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, só isso. Através da cruz. Nós somos cobertos pelo sangue de Jesus, pela cruz, né? O mundo não está debaixo da graça de Deus. Então, precisa estar debaixo da lei. Escute todos, por favor, olha para mim todos. Sem a lei, a graça não se manifesta. Por isso, a lei de Deus, que está em Moisés, depois você conversa com ele, tá? A lei de Deus, que veio através de Moisés, é que precisa ser aplicada no Brasil, viu? No Brasil. Por exemplo, o que está na lei? O uso da vara. O uso da vara não é só para criança não, na Bíblia. Paulo apanhou com vara 5 vezes. Levou 40 varadas 5 vezes. Olha aí, devia ser todo machucado aqui no lombo. Ele levou 200 varadas. E aquilo era com muita força, feria a pele. Então vamos pegar aí o Zé Dirceu, está solto, né? Vai para a cadeia, ele tem que ir logo para a cadeia, né? Pega o Lula, ele está preso. E aí então vamos fazer o seguinte: uma vez por mês ele vai levar 40 varadas, viu? Mas vai até converter. Viu? Não sei se ele vai converter, eu não sei nem se eu tenho coragem de orar pela conversão dele. Eu nunca orei pela conversão dele não sei se eu vou pensar, acho que eu não vou orar não. Então,
Mas de qualquer maneira, irmãos, a lei de Moisés precisa ser aplicada no Brasil. A pena de morte, irmãos, a pena de morte, o preso trabalhar para pagar a sua pena, o seu custo na cadeia. O Bolsonaro quer fazer isso, né? Então, irmãos, a lei precisa cumprir. Tudo isso está na Bíblia, para que a graça se manifeste. A lei brasileira precisa valer. Perdão, a lei de Moisés precisa valer no Brasil. Por isso o Brasil está sendo governado por alguém que ama Israel, vai levar a embaixada do Brasil lá para Jerusalém, né? Então, ele tem a mesma visão que tem o presidente dos Estados Unidos em relação a Israel, né? A cozinha lá do Trump, lá do palácio, da Casa Branca, é uma cozinha tipo judaica, lá, a cozinha, não é? Então, é hora, Deus está fazendo, irmãos. Ele já falou que o preso agora tem que pagar. Um preso hoje custa mais de R$2.000 do seu bolso por mês. Por mês. Dinheiro tirado do seu bolso, o cara mata, o cara apronta, rouba, e você ainda paga para ele comer lá e ficar tranquilo lá. Muitos têm até TV. Tem lá não sei o que, tem chip de não sei o que e tal, né? Não. Parece que as visitas íntimas já acabou, não sei, parece que já acabou, né? Ele já cortou isso, eu acho. Tá, mas não totalmente ainda, né? O pastor Germano é promotor e ele conhece bem essa situação, ele luta por isso lá e sofre bastante por causa disso, tem processo acima dele, um monte de coisa, né? Ele falou para mim ontem que estava de tornozeleira, porque não larga o pé dele, foi um símbolo que ele usou, não larga no pé dele, né? Os promotores lá que são gays, sei lá o que eles são, né? Então, irmãos, portanto, você entendeu isso? O Brasil precisa estar debaixo da lei de Moisés, né? Pena de morte, vara, tudo isso, o preso pagar, não é? Você já pensou, irmãos, quando isso acontecer? No tempo da Dilma, eu vi, um dia fiquei indignado, eu vi na televisão um rapaz, a notícia, né? Bêbado, sem carteira, não tinha carteira, à noite, ele atropelou, bêbado, um grupo de pessoas, matou uma criança naquele atropelamento, uma criança morreu na hora, foi preso em flagrante, foi à delegacia, fez o depoimento, né? E fez um depósito lá, como é que fala? Uma fiança de R$8.000 e saiu preso. Mas a criança, os pais... Saiu livre, né? Às vezes eu fico pensando muito rápido e erro. Então, saiu livre. O cara saiu livre, né? Então, isso precisa acabar no Brasil, e está acabando, dependendo das nossas orações, não é? E guarde o seguinte conceito: ou você está debaixo da lei, ou você está debaixo da graça, tá? Eu vou parar aqui, o tempo terminou, está terminando, aqui ainda tem um ponto muito importante, talvez eu falo no mês que vem, né? Mas eu vou parar porque o tempo está terminando. Mas eu creio que os conceitos essenciais foram colocados para vocês, né? Tá. Aqui tem a relação das cidades, né? Que participaram no Brasil. Juazeiro do Norte, não sei, Rio Grande do Sul, Açailândia, São Luís do Maranhão, Quirinópolis,
São Paulo, Ribeirão Preto, Maranhão, Itaberaí, Igreja Apostólica Atitude, Estados Unidos, alguns lá participaram, Goiânia, Rio Verde, e aí vai, né? E eu vou fazer assim, se você tiver perguntas, você escreva num papel, diante do que eu falei, ou que os outros vão falar, você escreva num papel. E Gisele, cadê a Gisele? Coloca aqui uma caixa, a Gisele não está aí não, coloca uma caixa, tá, coloca aqui, Gisele, uma caixa de papelão aqui em cima, quem quiser fazer pergunta, que eu não vou ter tempo de responder agora, não é? E as pessoas que estão ali, ali no YouTube, participando dessa conversa, se você quiser fazer pergunta, mande a pergunta para onde, hein, Guilherme? Hã? Cadê o Guilherme? Hã? Manda para onde? O quê? No YouTube tem espaço para comentários. Não, mas ele vai mandar uma pergunta pela internet. Qual é a internet do arrependimento? No caso, é só mandar pelo chat mesmo do YouTube e vai ficar registrado, a gente salva isso lá. A pessoa pergunta agora, vai ficar salvo lá e a gente logo... Que nós vamos, a Gisele é minha memória, responder essas perguntas diariamente, viu, Gisele? No programa do arrependimento, viu? Vamos estar respondendo essas perguntas. E então, se você tiver pergunta hoje, você escreve num pedaço de papel, pode colocar seu nome e põe a pergunta ali, né? Vamos agora, irmãos, ficar em pé, sim? Tá, o pastor Donizete quer fazer uma colocação. Irmãos, eu tenho me preocupado com a forma da maioria de nós, incluindo eu, nos manifestar em relação aos nossos adversários que são condenados, presos. Às vezes nós excedemos na forma de manifestar. Eu me preocupo por aquilo que está escrito lá em Provérbios 24, 17 e 18. Eu até gostaria de ler, pastor. Eu abro aqui uma para você. Provérbios 24, 18. Provérbios. Essa versão sua, qual é, Donizete? 24. Aqui, ó, pronto, já achei aqui para você. 24. Pode ler aqui, ó, 17, 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Ai, 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 não posso mais enforcar o Zé Dirceu, não é? Não é, irmãos, eu realmente gostaria de ver um homem como o Zé Dirceu enforcado, gostaria mesmo, porque seria um exemplo para todo o Brasil, não é? E os crimes, não vou dizer que vão terminar, mas vão, né, ser muito... Agora, a forma de fazer, eu vou mudar, viu, Donizete? Obrigado. Eu quero, irmãos, fica em pé para você descansar um pouquinho, tem 1h30 que você está sentado. Eu quero tocar uma canção, enquanto nós meditamos, né? Enquanto nós meditamos naquilo que ouvimos. Vou pedir que ninguém saia do seu lugar, mas que você não converse também, viu, Emerson? Conversa agora não, tá? Aí depois, o Paulo, depois vocês conversam, tá bom? Vai ter tempo bastante para conversar daqui a pouco, né? Vamos daqui a pouquinho dar uma folguinha para vocês, mas enquanto vocês meditam nessa canção, ou nessas canções, medita
e pensa se você está debaixo da lei ou debaixo da graça. Se o fardo não está fácil, você está debaixo da lei. Entendeu? Se você não consegue parar de pecar, você está debaixo da lei. Se você não consegue ficar sem descobrir alguém, você está debaixo da lei. Entendeu? Quem descobre alguém está debaixo da lei. Ué, meu neto aqui, olha ele aí. Ei, cara. Pode deixar ele. Não, mas agora se complicou, porque se ele ficar, ele já está descendo. É melhor deixar ele embaixo mesmo. Tá? Então, irmãos, ouça essa canção, por favor, viu? Aqui Paulo Híbrido está falando do Deus de Abraão, né? Vamos